Olá, estamos aqui na nossa série Pílulas Heideggerianas e hoje vamos de literatura, vamos de Fernando Pessoa, uma das obras que para mim é uma das mais formidáveis de Pessoa, que é o livro do Desassossego. Aliás, o título por si só, não é, já é bastante interessante, já nos diz algumas coisas que me parecem bem interessantes do ponto de vista, inclusive da relação, né, dessa obra com vários pensamentos, não só fenomenológicos, mas existenciários, como de Sartre, Nietzsche. É uma obra que tem várias forças de ideias abertas, né? Então, o livro do Desassossego é composta por Bernardo Soares, né, um ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Ele é um contador, né, que narra, né, em mais de 500 páginas, então como diriam, quase heterônimo de Fernando Pessoa, não é? Porque o próprio Pessoa vai dizer que é uma mutilação da sua personalidade, né, o Bernardo Soares, e esse contador, então, ele narra, né, em forma de aforismos, de prosa, enfim, de uma narrativa bastante fragmentária, né, essa introspecção e esse esgotamento de uma certa brutalidade, né, da vida burocrática, né? Lembrando um pouco as obras de Kafka também, que fazem algo parecido, ou mesmo Dostoiévski, né? Que também são autores bomba nesse sentido, né? Autores de peso mesmo, né? Que retratam esse esgotamento do humano, né, diante a modernidade. Acho que de algum modo essa obra tem essa característica bastante demarcada, né? Nesse sentido, ela se faz como um retrato quase de uma condição bastante crua e trágica do espírito humano, né? Eu acho que nesse livro Pessoa sobre as vestes de Bernardo Soares, não é? Traz de forma irônica, niilista, esse cotidiano e reflexões extremamente pertinentes e profundas, né? É um livro que não tem uma cronologia, quer dizer, não é um livro biográfico, no sentido de que conta a vida de um sujeito do início ao fim, né? Ele é um livro que é para ser lido, degustado em diferentes momentos da vida. Eu gosto muito de abrir o livro e ler algumas partes, né? A estrutura dele é aforística nesse sentido, porque às vezes os textos se independem, então você consegue ler, né, fazer esse recorte transmutado, o que me lembra muito Nietzsche, que tem essa característica, né, dessa forma de estilística que me é muito agradável. Agora, uma das coisas que me chama bastante atenção nesse texto, daqui a pouco eu vou ler 3 trechinhos que eu escolhi para nós aqui hoje no nosso Pílula, né? É um texto que tem esse niilismo, tem essa pegada quase que distópica, né, de um mundo difícil de viver, esse mundo desértico, inclusive do ponto de vista burocrático e tudo mais, mas ele tem também, ao mesmo tempo, né, trechos que me parecem bastante trágicos, e aí eu estou pensando na tragédia nietzschiana, de reafirmação da vida, né, quer dizer, apesar disso, em alguns momentos Bernardo Soares consegue, não é, nos trazer, mesmo diante de uma honestidade tão brutal, pensamentos bastante libertários. Então, indico a leitura para todos, não é? Gosto bastante. É um livro de cabeceira, um dos que eu mais gosto de Pessoa, né? E para hoje eu escolhi três trechinhos que eu vou relacionar com algumas coisas de Heidegger, né? E que nos fazem aí, né, sentido, pelo menos a mim, tá? Poderia escolher vários outros, talvez a gente até volte aqui em algum momento para poder falar disso, não é? Mas lá na página 74 tem um trecho que ele diz: com a morte, né? É como se ele está narrando, na verdade, a monotonia, né? E ele fala: contento-me com a minha cela, né, ter vidraças por dentro das grades. É quase a ideia do escritório, né? Aquele cotidiano maçante, né? E por dentro das grades. E escrevo nos vidros, no pó do necessário, o meu nome em letras grandes, assinatura cotidiana da minha escritura com a morte, né? Quer dizer, é como se ele dissesse, diante dessa monotonia, quando eu escrevo o meu nome, não é? Eu enfrento a possibilidade da autenticidade de ser, não é? E mostro que eu sou um ser finito, que é uma questão fundamental nesse livro, isso volta muitas vezes. Continuando, né? Com a morte, né? Como se ele então tivesse quase que um diálogo silencioso. Com a morte, não, nem com a morte. Quem vive como quem não morre, olha, isso é extremamente heideggeriano, né? Quem vive como eu que não morre, acaba, murcha, vegeta-se.
né? O lugar onde esteve fica sem ela estar. A rua por onde andava fica sem ela ter se visto. A casa onde morava é habitada por um não traço ele. É tudo e chamamos-lhes o nada, né? É uma tragédia de negação. Então olha que interessante, eu peguei esse trecho, né? Porque uma das questões que me parecem bastante interessantes em Heidegger, que nos ensina, Sartre traz isso numa outra densidade de volume, né, na questão das escolhas cotidianas, mas para Heidegger, né, a questão da finitude, desse ser para a morte, que tanto se comenta, não é? A gente muitas vezes há uma interpretação equivocada, se entendendo que o ser é para a morte parece uma visão extremamente pessimista, no sentido de que você está grifando, né, quase uma mítica somente da morte químico material silenciosa, né, biológica, e no fundo o que está se ali, não é, se trazendo é a ideia da finitude diária, né? Quer dizer, quando o homem se acredita imortal, e isso vai acontecer na visão heideggeriana, sob a interpretação heideggeriana, no movimento epocal de técnica, né, de uma técnica moderna, cada vez mais instrumental, utilitarista, não é? Que só foca a produtibilidade, né, ou a reprodutibilidade, como diria Walter Benjamin, não é? Quer dizer, esse momento, né, ele dá uma ilusão, um empoderamento ao homem, em que o homem se desenraiza, né, do mundo. E esse desenraizamento, que vem lá desde o Descartes para cá, se a gente pegar de uma maneira mais firme, né, nossa lógica metafísica moderna, filosófica, né, ela empodera o homem de tal maneira que o homem se acredita infinito, né? Então que se cria uma ética infinitista, no sentido de como se o homem, então, Ernest Stein é um dos autores que mais belamente fala disso, Loparic também, né? Você cria a ilusão de que você é eterno, de que você vai ser imortal, não é? Porque afinal você tem os instrumentos de empoderamento, manipulação genética, indústria farmacêutica e tantos outros, né? Então eu acho interessante quando o Fernando Pessoa, né, traz isso, quer dizer, ele está dizendo quem acha, não é, que não morre, murcha, né? O lugar onde esteve fica ali sem estar, ou seja, você não vive, né? Porque você, como você é infinito, você pode voltar naquele lugar milhões de vezes, né? Então é como, não é? Essa ideia da ética infinitista empoderasse o homem de tal maneira que ele não vive, ele não valoriza algo que Heidegger vai herdar lá do Dilthey, não é? Que é a vivência, né? O valor da vivência. Então esse trecho aqui é muito delicado nesse sentido e ele traz, não é, esse giro heideggeriano que é, no meu entender, muito, não é, interessante, né? E aí embaixo, no aforismo 43, como se fosse um aforismo começando, ele diz: há um cansaço dessa inteligência abstrata, né? É o mais horroroso dos cansaços. Não pesa como um cansaço do corpo, nem inquieta como um cansaço da emoção, do conhecimento pela emoção. É um peso da consciência do mundo, um poder não respirar com a alma, né? E aí ele está falando justamente, né, porque a burocratização, a divisão do trabalho na era moderna capitalista, né, industrial, tudo isso foi criando uma série de dicotomizações, né, e uma das mais cruéis, penso eu, e eu vivo isso como professora, é essa separação do que é inteligência prática, né, corporal, e inteligência abstrata teórica, né. Então parece que, por exemplo, o professor ele só tem um cérebro, né? Ele só tem esse pensar, né? É como se ele não trabalhasse com o seu próprio corpo. Então quando você, por exemplo, tem uma rotina diária igual eu tenho, de quase 30 horas semanais de aula, né? E teu corpo está extremamente cansado, você não tem o direito nem de explicitar este cansaço do corpo, porque seu trabalho é apenas intelectual, né? E eu acho que é isso que, de alguma maneira, vai causando também esse esgotamento, né, no mundo do trabalho, essa síndrome de burnout, né, tudo isso que a gente vem assistindo de camarote aqui, né, no mundo moderno. Então esse é um trecho que, acho que, aliás, eu poderia escolher vários, né? Estou aqui pegando quase que aleatoriamente, porque penso que é um livro que, nesse sentido, é muito rico, né? Porque ele te propicia essas diversas aberturas, né? E aí, na página 77, né, ele cita um outro livro do heterônimo Caieiro, de Fernando Pessoa, que é interessante. No aforismo 46, né, ele fala: releio passivamente, recebendo o que sinto, com uma inspiração e um livramento, frase simples de Caieiro, uma referência natural do que resulta do pequeno tamanho de sua aldeia, né? Caieiro que tem, né, essa coisa burlesca da própria aldeia, do pequeno camponês, né? Diz ali: porque é pequena, pode-se ver mais do mundo do que da cidade, não é? E por isso a aldeia é maior que a cidade.
E aí ele traz uma frase que está, né, na obra de Caeiro, de Alberto Caeiro, mas que ele repete aqui, né, que é: porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha alma. Né? Aqui tem uma coisa extremamente importante que acho que a gente pode relacionar com a obra de Heidegger, né, que é a ideia de que a existência ela não é algo do dentro. Não existe uma subjetividade como uma substância fechada em si, não é? Que se autoalimenta. O que existe é, não é, este movimento para fora, que Husserl talvez tentou utilizar uma ideia antiga da intencionalidade para falar disso, né? Sartre fala disso na consciência para si, talvez, né? E o próprio Heidegger no sentido do ser no mundo, do Dasein, aí, que se coloca nesse quiasma, né? Que Merleau-Ponty vai chamar de quiasma, né? Que a gente... Na verdade, né, eu sou do tamanho do que vejo, ou seja, eu sou do tamanho do mundo, onde eu estou e sou ele. Né? Eu não me basto e, portanto, eu não sou algo que está dentro de uma fronteira apenas, apesar do meu corpo ser uma dimensão mundana importante, né? Usando aqui uma ideia, inclusive, merleau-pontiana aí, né? E não do tamanho da minha altura, ou seja... A altura é justamente o tamanho da substância, né? É algo que se mede, é da resistência, como diria Descartes lá atrás, né? Algo do positivo, né? Do positivismo aqui. Então ele tá dizendo, a percepção humana, quer dizer, esse mundo é que sou eu, é que me revela, né? Muito mais do que a minha pequena altura, ou maior altura que seja, numérica, extensa e material, né? Então, eu estou pegando alguns trechos aleatoriamente até, né, para poder mostrar para vocês como a gente vai, não é, muitas vezes aprendendo fenomenologia, e eu acho que essa é uma das minhas grandes paixões, né, aprendendo a fenomenologia pela arte, não é? Muitas vezes é mais pela arte do que pelos próprios livros teóricos, né, o que é sempre muito interessante, né. E aí eu vou uma última analítica aqui, não é? Que acho que tem dois trechos interessantes. Vou deixar esse do Estou Só no Mundo para um outro momento, eu vou fechar com Sou-me, né? Na página 113, dentro do aforismo narrativo aqui da 84. Então ele diz lá, né? Se quiser dizer que existo, direi sou. Que é um pouco a ideia do Dasein, daqui a pouco a gente chega lá, né? Se quiser dizer que existo como algo separado, uma alma, um espírito separado, direi, sou eu. Mas se quiser dizer que existo como entidade que a si mesma se dirige e forma, que exerce junto de si mesma a função divina de se criar, como hei-me de empregar o verbo ser, se não convertendo-me subitamente em algo transitivo, ou seja, que depende de, que está em transição, em movimento. E então, triunfalmente, antigramaticalmente supremo, direi, sou-me. Terei dito uma filosofia em 2 palavras pequenas, que é o seraí, por exemplo, né? Que preferível não é isto a não dizer nada em 40 frases? Que mais se pode exigir da filosofia e da dicção, né? Ser alma é ser-se, né? Então, essa para mim, vou fechar com esse trecho aqui do livro Desassossego do Fernando Pessoa, né? Porque isso é a melhor forma de tentar aprender, né? Sensivelmente e de forma a pensar o habitável, como diria Heidegger, né? O Dasein, né, gente? Quer dizer, quando eu digo sou eu, né? Ele está dizendo, você está assumindo para si a ilusão de uma substância que pode ser conhecida, que pode ser destrinchada e, portanto, controlada, que é a ideia de subjetividade moderna, que muitas psicologias, aliás, se debruçaram sobre ela. Né? Ele está dizendo, eu, na verdade, sou uma entidade que se problematiza, não é? E, ao mesmo tempo, não consegue se decifrar por completo, que é a ideia do encobrimento na visão heideggeriana, né? E com isso, então, né, eu me converto num ser transitivo. A ontologia da abertura heideggeriana está aqui, né? Então, olha que interessante, como a gente aprende muito mais, não é? Sobre, às vezes, densas filosofias, lendo e assimilando e mastigando e ruminando a arte, né? É óbvio que uma leitura dessa você tem que fazer várias vezes, tem que parar. Por isso que é um livro que até hoje eu não terminei de ler, né? Porque é um livro que você vai, somente para quem tem uma carga de leitura epistêmico-teórica, fenomenológica, existenciária e tudo mais, quando você se dá conta, né, e pega uma obra desta envergadura, né,
de Pessoa, sobre o semi-heterônimo de Bernardo Soares, né? Ela te faz e te capta e te destrói e te reconstrói muitas vezes, né? Então acho que aqui a minha dica fica como dica das férias. Olha lá, muita gente me perguntando o que ler nas férias, Fabiana. Leia Fernando Pessoa, minha gente. Livro do Desassossego. Afinal, somos desassossegados, né? Inquietos. A quietude ela é necessária, mas ela não pode ser completa, senão a gente é como se nós executássemos e planificássemos o ser para a morte, não é mesmo? Hoje a Pílula Heideggeriana fica por aqui. Não temos música, mas temos poesia e aforismos de Pessoa. Tá bom? Boa semana, gente!